Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Glória a Deus. Bom, abram as suas Bíblias, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1 diante. E diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, tu é em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se todo o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, da peste, seja fome. E se nós nos colocarmos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, clamarmos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 10. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, por meio da Assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu vou ler até aqui, irmãos, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Pai, em nome de Jesus, nós o colocamos na tua presença, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor Deus possa estar usando, Senhor, a minha boca, Senhor, para falar com o teu povo, não para a minha glória, mas para a tua glória, Senhor, do Senhor que vive e reina para todo sempre. Fala com a tua igreja, fala, Senhor, com o teu povo, com os teus filhos, assim como o Senhor tem falado comigo durante esses dias, lendo esta palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abra os ouvidos, os olhos, a mente e o coração dos teus filhos, para que eles possam entender e compreender aquilo que o Senhor tem
para tratar com eles esta noite. Assim eu oro, eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, para a gente entender um pouco da história, vocês vão ver que o texto começa assim, e depois disso. Uns capítulos anteriores, a gente vai ver que Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe, né? Ele costura uma aliança com o rei Acabe depois mais ou menos de um século de guerra entre o reino do norte e o reino do sul. E essa divisão ela acontece quando o rei Salomão ele morre e há a divisão dos reinos. Depois dessa divisão, esses reinos ele por diversas vezes entram em guerra e há uma briga interna entre eles. Mas o rei Josafá ele costura uma aliança com o rei Acabe, com o casamento do seu filho, muito provavelmente com a filha ou a irmã do rei Acabe. A Bíblia não deixa isso muito claro, mas é uma das duas aí que ele costura essa aliança. Depois de costurar essa aliança, o rei Acabe convence, Josafá a entrar numa guerra com ele, conversando ali, porque agora os dois eram parentes próximos, e o rei Acabe começa a conversar com ele, tentando ali convencer Josafá a entrar numa guerra com ele. Depois de muita conversa, Josafá pergunta assim, olha, eu não vou entrar numa guerra sem antes consultar a Deus. Cerca mais ou menos de 300 profetas, o rei Acabe chama ali para dentro do seu palácio, e os 300 profetizam a mesma coisa, dizendo que Acabe sairia vitorioso, daquela guerra. Josafá, desconfiado, ele olha para Acabe e fala assim, olha, eu ainda não tenho a plena confiança que nós vamos sair vitoriosos. Há mais algum profeta que pode dizer algo para nós da parte de Deus? Por quê? O Josafá desconfiava desses mais de 300 profetas que estavam ali, eram profetas bajuladores do rei Acabe. Pois bem, o rei Acabe diz assim, olha, tem um profeta aí que não fala nada de bom ao meu respeito, que era o Micaías, Ele falou assim, olha, não fala nada de bom ao meu respeito, eu não gosto muito dele não. E o Josafá fala assim, então é melhor você chamar ele, Só tinha um. Quando o mensageiro traz esse profeta, o Micaías, eu estou falando isso, irmão, só para a gente contextualizar a história aqui. Quando o Acabe pede para o mensageiro chamar esse profeta chamado Micaías, e o mensageiro fala assim, olha, você está vendo lá? Todo mundo está profetizando em favor do Acabe, faça o mesmo. E o Micaías fala assim, pode deixar que eu vou fazer a mesma coisa. Chegando naquele momento, o Acabe diz assim, e aí, o que você tem para me dizer? E o Micaías, você vai sair vitorioso. E aí o Acabe diz assim, olha, você está jurando que está falando a verdade em nome do Senhor teu Deus? E ele diz assim, não, o Senhor disse que você vai morrer na guerra. E ele chega a apanhar o profeta. Mas mesmo assim, o Acabe pede para prender esse profeta, diz assim, olha, prenda esse profeta, deixa ele preso a pão e água, e só solte ele quando eu voltar em segurança. O cara não ia ser solto, porque a história vai dizer que o Acabe, no meio da guerra, um dos guerreiros inimigos do Acabe, solta uma flecha assim do nada, Joga uma flecha do nada, e por coincidência, ela atravessa a armadura do Acabe, e ele é ferido no meio da batalha. No meio dessa batalha, o Josafá, ele é perseguido pelos inimigos de Israel, porque ele é confundido com o rei Acabe. Porque havia uma ordem dos inimigos, eu não vou lembrar muito bem o nome deles, é um nome bem complicado. Mas ele é confundido porque os inimigos, o rei, acho que era dos sírios, deu a seguinte ordem. Falou assim, o seguinte, pode ter o que for lá, mas vocês vão matar o rei de Israel, eu quero ele morto. Ali na conversa, o Acabe, ele diz assim para o Josafá, olha, você vai sair com as vestes real e eu vou sair de armadura. Covarde, porque ele sai como se fosse um guerreiro comum. E o Josafá, bobalhão, sai de armadura, com as vestes reais. Os guerreiros começam a perseguir Josafá. Até o momento que nessa perseguição, o Josafá está vendo que o negócio vai ferver para ele. Ele ora a Deus e fala assim, meu Deus, me livre. E o Senhor o livra. Quando os guerreiros olham e falam assim, não é esse que nós queremos. O Acabe estava misturado nos guerreiros, até que esse cara solta essa flecha. E por coincidência, ela mata esse rei Acabe. Depois disso, irmão, o Josafá, ele vai realizar no reino de Judá como se fosse um avivamento ali no reino. Ele começa a derrubar os postes idólatras no meio daquele povo. Ele começa a promover algumas questões, começa a levantar sacerdotes, começa a levantar líderes no meio da sua comunidade. Ele começa a promover ali uma certa mudança dentro do seu reinado. Por isso que o capítulo 20 começa, e depois disso, depois dessa aliança, depois dessa guerra, a Bíblia diz que essa guerra foi muito violenta,
morreu muita gente. Depois disso, o Josafá volta para o seu reinado e ele começa a promover esse avivamento, começa a derrubar os postos sagrados, começa a levantar líderes no meio do seu povo e ele começa a dar alguns passos que agradavam a Deus. Agora, para a gente continuar contextualizando esse negócio, a Bíblia diz que esses moabitas, quem eram os moabitas que estavam ali declarando guerra contra o povo de Judá, contra o reinado de Josafá? Os moabitas ou os amonitas, né, eram considerados muito cruéis e eram descendentes de um relacionamento entre Ló e sua filha. A descendência desses moabitas era lá quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, e aí tem aquela situação que foge Ló, sua esposa, suas filhas, enfim, a esposa do Ló fica para trás, fica suas filhas num ápice tem um pensamento meio maluco, fala assim, olha, nosso pai vai morrer, nós não temos mais maridos, não podemos ter mais descendente, enfim, se deita com o pai e tem os seus filhos, e um desses filhos é esse descendente das filhas de Ló, né, que são os amonitas ou moabitas, né, que são todos ali, são descendentes, né, então eles, quando nascem essa descendência de Ló, eles se tornam inimigos constantes de Israel. Então, por diversas vezes, não é a primeira vez, por diversas vezes, esse mesmo povo, ele levanta, em várias ocasiões, a gente vai encontrar na Bíblia que este povo levanta guerra contra o povo de Deus. Diversas vezes, eles levantam guerra contra o povo de Deus. E agora não era diferente. Vocês vão ver que lá na frente, esse mesmo povo, eles se aliam com o rei da Babilônia para destruir o povo hebreu. Depois eles são traídos pelo próprio rei da Babilônia e também são atacados. Mas eles são inimigos puros de Israel. Eles têm uma rincha terrível com Israel. E eles agora se levantam, né, para levantar uma guerra e atacar o reinado de Josafá. Primeiro ponto, irmãos, a gente possa entender, como eu estava dizendo, eram inimigos, os amonitas eram um inimigo constante na vida de Israel. Agora, era um problema muito corriqueiro para Israel, este povo. Para nós, irmãos, para a gente começar a entrar na mensagem, para nós, irmãos, às vezes a gente começa a dar alguns passos e avançar na fé com Deus, alguns problemas, sejam eles novos, e junto com esses mesmos problemas novos, vem alguns problemas passados para nos atormentar, ou para nos fazer parar, ou para nos apavorar. Porque no versículo 3, a Bíblia diz que o Josafá ele começa a ficar alarmado depois dessa notícia. Irmãos, algumas questões, sabe aquele problema? Eu costumo dizer que, esses dias eu estava conversando com o Danilo, costumo dizer que esses problemas e essas dificuldades, a gente está vendo ela lá paradinha no canto dela. E a gente tem medo de mexer, né? Fica, poxa, vou mexer com aquilo. Se eu mexer com aquilo, aquilo vai me trazer um problemão, rapaz. Tá lá quietinho, deixa lá quieto, né? Deixa lá, não vou mexer com aquilo. E esse era o povo amonita, né? Se levanta contra Josafá, o Josafá fica alarmado, né? Fala assim, poxa, agora eu arrumei um problemão. Porque agora que eu estou realizando esse, vamos dizer assim, vamos trabalhar com esse avivamento, derrubando os postes idólatras, se levanta um povo para guerrear contra a minha terra, contra ali a minha nação. E agora? O que eu vou fazer? Por quê, irmãos? Vem um pessoal ali, né? Que vem e só alarma o Josafá. Olha, Josafá, já viu, irmãos, essas pessoas que se levantam e dizem assim para você, ó, tem um negócio feio vindo para você aí, rapaz, né? Já viu essas pessoas? Tem pessoas que se levantam somente para isso, e essas pessoas só vieram alertar o Josafá, ó, tá vindo um exército enorme, rapaz, contra você. Se a gente for pegar a história do Josafá, ele é um cara de guerra, né? Ele, para estabelecer paz no seu reino, na cabeça dele, para ele estabelecer paz no seu reino, era debaixo de muita violência, né? Ele tinha um exército poderoso, mas chega esse povo e fala assim, ó, tá vindo um exército enorme contra você, Josafá. E o Josafá, vendo isso, ele tem essa situação na sua cabeça, ele diz assim, agora ferrou, mano. E agora? Agora que eu estou ajustando as coisas, que eu estou organizando tudo, esse exército se levanta. O Josafá, ele tinha algumas opções a se fazer depois dessa notícia. Ou ele poderia fugir, se esconder, ele poderia dizer assim, olha, deixa quieto, deixa eles destruir com tudo, ou ele ia lá enfrentar este povo
e enfrentar este problema. Quando surgem, irmãos, algumas dificuldades, é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos, quando surgem algumas dificuldades dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? A gente tem essas opções. Ou a gente foge, ou a gente deixa o problema lá e não mexe com ele, porque a gente sabe se mexer vai vir uma série de outras coisas, ou a gente decide enfrentar com as nossas próprias forças. O Josafá, quando ele se alarma, a Bíblia diz que ele decide consultar a Deus. No capítulo 18 você vai ver que quando Acabe chama ele para essa batalha, a primeira coisa que vem na cabeça de Josafá é o seguinte: olha, é melhor nós consultarmos a Deus se nós devemos sair para essa guerra. E nesse capítulo 20, o Josafá entende isso mais uma vez. Olha, tá o problema, é grande, é muita gente, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou consultar ao Senhor. Primeira coisa, irmãos, a primeira opção que deve vir a nós quando as dificuldades aparecem não devemos ficar com medo. Lógico, como não ficar com medo? O problema é grande, mas o que nós devemos fazer é o seguinte: consultar a Deus para ter uma direção do que nós vamos fazer. O Josafá, ele olha isso e diz assim: agora eu vou consultar ao Senhor. E mais, ele proclama um jejum dentro do seu reinado. Jejuar, irmãos, é uma forma de nós chegarmos cada vez mais perto do Senhor. E é isso que o Josafá entende. Olha, agora eu vou, além de consultar ao Senhor, eu vou proclamar um jejum em todo o meu reino. Sabe por quê, irmãos? Os problemas e as dificuldades, elas não envolvem somente a nós quando se trata de família. Ela envolve toda a nossa casa. Então o Josafá pensa o seguinte: olha, isso não é um problema só meu. Né? Esse povo não está vindo guerrear com o Josafá. Ele está vindo para invadir a minha cidade, o meu reinado, que envolve todo um povo. Então eu vou orar ao Senhor, e além de orar ao Senhor, eu vou proclamar um jejum dentro do meu reinado. E é isso que ele faz. Ele ora e proclama um jejum. Ele reúne todo o seu povo, toda a assembleia de Judá, e começam a clamar a Deus. Só que o Josafá, quando ele reúne essas pessoas, irmãos, quando ele levanta esse jejum e traz essas pessoas, ele, como rei, poderia pensar o seguinte: olha, eu sou rei, eu já reuni o povo, eu já dei a orientação de como eles devem fazer aí o negócio, eles têm que orar e jejuar, e eu vou lá pro meu trono, vou comer, beber e dormir, coisa boa, né? Mas a Bíblia diz que o Josafá, como um bom líder, como um bom rei, ele começa a levantar um clamor. Sabe por quê, irmãos? A boa oração começa a partir de nós, né? Da boa liderança dentro da sua casa, né? Porque a gente, irmãos, a gente tem que entender que não é uma coisa só nossa, individual. Ela envolve todo, né, um contexto. Eu costumo dizer, irmãos, que sempre digo isso, quando a gente pratica algo bom dentro da nossa casa, né? Porque o jovem tem isso, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu dizia o seguinte: olha, eu vou fazer e o problema é meu. Não vai atingir mais ninguém, vai ser só eu. Não, irmão. A gente atinge todo um contexto, né? Entra todo um contexto. Mãe, pai, irmão, se você tiver esposa, filho também entra no negócio, porque uma atitude errada ou certa nossa atinge todos que estão ao seu redor. Então, na minha cabeça era o seguinte: olha, eu vou praticar aí as minhas loucuras e não estou nem aí. Minha mãe me aconselhava e eu dizia assim: problema é meu, se vier é para mim. Mentira, né, irmãos? A gente via que a consequência atingia a todos. Então, o Josafá, ele pensa o seguinte: olha, eu vou reunir todo o povo, porque não é uma coisa individual minha, se trata do reinado. Então, eu vou reunir toda a Assembleia de Israel, vou proclamar um jejum, nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir uma direção. O que é interessante, no versículo 6, você vai ver que a oração do Josafá, ela é da seguinte forma. Ele começa a sua oração clamando a um Deus que fez promessa aos seus antepassados. Sabe por quê, irmãos? Nós não servimos um Deus que nasceu hoje. Nós servimos um Deus que trabalhou ontem, que trabalha hoje e continuará trabalhando amanhã. E é isso que o Josafá entende. Fala assim: olha, ó Senhor Deus dos nossos antepassados. Sabe por que o Josafá conhecia a história do povo hebreu? O Josafá conhecia muito bem quem era este Deus, da onde Deus havia tirado aquele povo,
como Deus havia criado aquele povo. Então Josafá começa a sua oração dizendo: Senhor Deus dos nossos antepassados. Ele está dizendo o seguinte: você é o Deus que trabalhou lá atrás, você é o Deus que livrou o seu povo da morte, você é o Deus que tirou o seu povo do Egito. Agora eu estou orando a este mesmo Deus. Porque o Paulo vai dizer, se eu não estiver enganado, é o Timóteo ou é o Tessalonicenses, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. O Deus que trabalhou ontem é o Deus que trabalha hoje e é o Deus que continuará trabalhando amanhã. Amém, irmãos? Então ele diz assim: não és tu o Deus que está no céu? Ele está dizendo o seguinte: eu não estou orando a um Deus que está aqui, ele está acima de todas as coisas, porque nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que pode e vê todas as coisas. Ele diz mais uma vez: tu que domina todos os reinos. Ele está colocando todo o poder e soberania nas mãos de Deus. Mesmo ele sendo o rei, ele está dizendo: o Senhor é que tem o domínio de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente olha e acha que tem um domínio de alguma coisa. Mas quando nós levantamos um clamor e colocamos todo o domínio nas mãos daquele que pode todas as coisas, o Senhor, eu costumo dizer que Deus começa a se incomodar no trono, né? Ele começa a ouvir a nossa oração. E olha a oração de Josafá: o Senhor é o Deus que domina todos os reinos do mundo. Ele começa a dizer para Deus o seguinte: olha, o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Ele continua discorrendo, né, irmãos, a sua oração. E ele diz assim: olha, não és tu o Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel. Ele está dizendo o seguinte: foi o Senhor que prometeu algo lá para o seu amigo Abraão. Já vai lá no íntimo, né, porque o Abraão era um cara chegado de Deus. Ele diz assim: o Senhor prometeu para o seu amigo Abraão essa terra que nós estamos aqui hoje, né? Sabe por quê, irmãos? Quando se trata de família ou da nossa casa, né, é promessa de Deus. E quando essas questões começam a mexer dentro da nossa casa, nós temos que entender que é o seguinte: é promessa do Senhor e nós vamos orar para Ele. Ele prometeu para nós. Ele disse que era nossa, que Ele nos daria. Sabe, irmãos, quando eu estou passando por alguma dificuldade dentro da minha casa, quando eu vou orar ao Senhor, eu digo assim: olha, foi o Senhor que me prometeu lá atrás. O Senhor disse que me daria, está aqui hoje, ó. E agora? É isso que o Josafá está fazendo, né? Ele está orando da seguinte forma: ó, o povo está se levantando, está vindo um monte de guerreiro aí contra mim, né? E agora? Está vindo para tomar a terra que o Senhor prometeu ao seu amigo Abraão. E essa oração tem que ser a nossa, irmão. Quando algo se levantar contra a nossa casa, é assim que nós devemos orar. Olha, Senhor, está vindo algo devastador para querer destruir, para querer acabar com tudo, mas foi uma coisa que o Senhor nos prometeu. E se foi o Senhor que nos prometeu, está aí, está nas tuas mãos agora. Eu não tenho forças para enfrentar esse exército. A oração do Josafá, ele diz isso. Por mais que o exército de Josafá fosse poderoso e numeroso, ele está dizendo para Deus o seguinte: olha, tá vendo aí, o meu exército é bom, é forte, é grande, eu tenho poder aí tudo, mas para enfrentar esse povo, eu dependo do Senhor. Sabe por quê? A nossa dependência, irmãos, tem que estar em Deus. Tudo que nós formos fazer, temos que colocar nossas dependências no Senhor. Por mais que você olhe, eu me lembro de uma ministração que Moisés fez aqui, muito antes dele ser pastor aqui. Quando o Josué, ele está lá, ele vem de várias vitórias com o povo de Israel, ele assume lá a liderança, depois que Moisés morre. E tem uma cidadezinha pequena lá, chamada Ai, né? Acho que é Ai, que é o nome da cidade. E o povo fala assim: ó, tem aquela cidade lá. O Josué olha assim: pequenininha, vou mandar, não, nem metade eu não vou mandar do exército, manda um pouquinho de homem lá que vocês acabam, chega lá os caras, ó, tomam uma surra. Sabe por quê? Porque não consultaram a Deus. Às vezes a gente olha assim o problema e fala assim: não preciso nem orar, vou acabar com isso aí eu mesmo, sou forte, já enfrentei coisas melhores, né? Já enfrentei coisas maiores, eu vou acabar com esse negócio agora. Chega lá, você toma um pau, né, irmão? Aí volta, né, igual o Chaves canta lá no Volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas, né? Ele faz assim, né? Por quê, né, irmãos? E foi assim que volta o povo lá na época de Josué. Assim, rapaz, né, tomou uma surra lá, cara.
tem alguma coisa de errado aí, né? Até que o Josué vai orar, depois eu falo dessa questão. Então a oração do Josafá é essa, ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor nos prometeu aos nossos descendentes e ao teu amigo Abraão, é uma promessa muito antiga, Deus. E aí? Está envolvendo o nome de Deus na jogada, porque segundo a palavra diz, Deus falou assim, Abraão, olha, eu estou te dando a você e aos teus futuros filhos, você terá, né, essa futura nação, está envolvendo o nome de Deus na jogada, né? E aí o Josafá vai dizendo assim, olha, eles têm habitado e construíram um santuário nela. Irmãos, coisa que a gente tem que fazer é da nossa casa um santuário de Deus. A nossa casa precisa ser um santuário de Deus. E é isso que o Josafá está dizendo. Nessa terra que o Senhor prometeu, nós construímos um santuário em homenagem ao teu nome. E aí ele continua dizendo assim, e o Senhor disse que se nós clamássemos desse santuário, e se a peste, a fome, a espada, enfim, qualquer outro tipo de coisa viesse, e se nós clamássemos, o Senhor nos livraria. A nossa casa é um santuário de Deus. E as dificuldades, os problemas e as perseguições, ela aparecem. Mas se sua casa é um santuário e você clamar desse santuário, juntamente com a sua família, Deus lá do seu alto trono irá ouvir e Ele irá agir em teu favor. Eu acredito que essa oração, ela mexeu muito, mas muito com o coração de Deus. No versículo 10, ele continua dizendo aí, no versículo 10, irmão, para a gente só continuar entrando assim no contexto, que eu gosto muito de entrar nesses contextos, eu acho legal. Quando ele diz assim que os amonitas e os moabitas, habitantes dos montes, cujo território não permitisse que Israel invadisse. Você vai ver isso no livro de Números. Quando Moisés está conduzindo e liderando o povo na saída do Egito, chega um momento que ele vai passar pela terra deles. E aí os caras dizem assim, não, vocês não vão passar aqui não. Mesmo Moisés dizendo para o rei da época, dizendo o seguinte, olha, a gente vai passar e tudo que a gente comer, beber, tudo a gente vai pagar. Eles não deixam eles passar. Moisés tem que dar a volta, né? Moisés dá a volta. E é isso que o Josafá está dizendo. Tá vendo? Nós poupamos eles lá atrás. Né? Nós poupamos eles lá atrás. E agora eles estão retribuindo a nós, querendo nos expulsar da terra a qual o Senhor nos deste por herança. Mais uma vez o Josafá está dizendo, é promessa tua. E eles estão querendo destruir aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele continua discorrendo no versículo 12, dizendo o seguinte, olha, não será o Senhor que irá subjugá-los? E ele diz mais uma vez assim, ó, tá aí, o exército é imenso. Às vezes parece que é pequeno, mas ele está dizendo o seguinte, o exército é imenso. Sabe aquele problema que eu estou dizendo para vocês, irmão? Parece que é pequeno, e aí ele começa a se transformar numa coisa muito grande, porque você vai deixando ele lá, né? E ele vai crescendo, e você vai, né? Vai crescendo. E é isso que ele está dizendo, é grande. Eu não tenho força para isso aí não, né? Quando a gente percebe isso, começa a falar para você, meu Deus, eu achei que dava, mas o trem é grande. E agora, né? E é isso que o Josafá está ensinando aqui para nós, né? O que o autor de Crônicas está ensinando aqui para nós. É grande o exército que vem nos atacar. E o Josafá diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. Ele está dizendo, eu não sei o que fazer. Quando a gente enxerga o problema, que ele é grande demais, que a dificuldade é grande demais, e a gente enxerga e fala assim, ó, chega aquele momento que você fala assim, eu não sei mais o que fazer, Deus. E aí o Josafá diz o seguinte, mas os meus olhos, nossos olhos, os olhos do teu povo, os nossos olhos da nossa casa estão voltados para aquele que pode resolver todas as coisas. E é isso que o Josafá está dizendo, olha, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão fixados em ti, Deus. A casa é um santuário de oração. Se levanta algo contra essa casa, nós oramos. O problema está lá, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados a Deus. Sabe por quê? A nossa casa tem uma rotina do reino de Deus, amém? A Bíblia diz que todos os homens de Judá, mulheres, filhos e crianças, ninguém ficou dentro das suas casas. Todo mundo estava orando. Todo mundo, irmãos. Sabe por quê? É bom, irmãos, quando eu imagino ali, quando o Josafá emite o comunicado dizendo o seguinte, olha, o negócio está fervendo, está vindo uma guerra, eu não sei o que fazer.
convoca toda a Assembleia de Judá. Vamos orar. Imagina o pai de família pegando a esposa, os filhos, as crianças de colo, e fala assim: isso envolve a todos nós. Não é só o nosso vizinho, não é só o nosso amigo aqui do lado, não é só o nosso irmão aqui de congregação, não. Envolve a todos nós. E todos nós temos que ir lá buscar e clamar o nome de Deus. Todos os membros ali que moram dentro da sua casa devem e podem orar e buscar a Deus todos juntos. Para quê? Uma solução para aquela dificuldade. A Bíblia diz que continua discorrendo, e aí vem um segundo tipo de pessoa, né? Que é usado por Deus. Porque no meio da reunião, da oração, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta ali no meio deles para falar com eles, dizendo: olha, não tenham medo não, viu? O negócio parece que é coisa boa, irmão. Sabe o que é? Quando a gente está no meio da dificuldade e Deus levanta pessoas. Sejam pessoas, irmãos, para profetizar, sejam pessoas para trazer uma palavra realmente de Deus, ou sejam pessoas para simplesmente bater um papo com você. São usadas por Deus para acalmar o seu coração. No momento da angústia, do clamor, da dificuldade, que você está angustiado, Deus levanta aquelas pessoas que vêm, trazem uma palavra de conforto, trazem uma conversa, trazem ali uma profecia de Deus, profetizam algo sobre a sua vida, mas Deus usa pessoas para falar com você. Usou este profeta dizendo o seguinte: olha, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Ou seja, o negócio era grande mesmo, porque o cara confirma: não tenham medo desse exército enorme, né? Ele está dizendo o seguinte: pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Oh, coisa gostosa a gente ouvir isso, quando nós ouvimos que há um Deus batalhando ainda por nós, que Deus ainda luta pelos seus escolhidos, que Deus ainda mantém e cumpre com aquilo que Ele falou, com aquilo que Ele te prometeu. Sabe por quê, irmãos? Depois da oração e depois desse clamor, do jejum, talvez o Josafá estivesse pensando o seguinte, no meio da oração, o seguinte: agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho um bom exército, mas eu preciso reunir mais, porque o negócio é grande. E eu acho que eu vou ter que ir para a guerra, né? E os irmãos sabem que guerra mexe com um monte de coisa. Dinheiro, pessoas morrem, outras saem alejadas, é uma coisa terrível. E eu acho que o Josafá estava pensando isso: agora eu vou ter que ir lá, mas tudo bem, eu estou orando, eu estou buscando uma direção, estou buscando uma resposta. E quando nós buscamos uma resposta de Deus, juntamente com os nossos entes queridos dentro da nossa casa, Deus responde, e estava respondendo a seguinte: olha, vocês não precisarão ir lá batalhar, porque a luta não é de vocês não vão precisar se mexer. Eu, o Senhor, eu mesmo irei adiante batalhando por vocês. Sabe por quê, irmãos? Tem problemas e dificuldades, tem situações que nós nem precisamos nos mexer. Que Deus está dizendo é o seguinte: vocês precisam apenas descansar e esperar e ver, como assim ele disse para o rei Josafá: vocês vão ver o livramento que eu darei para vocês. Depois de ouvir isso, talvez o Josafá pensou o seguinte: agora dá para dar uma relaxada, né? Não, mas Deus dá uma seguinte oração: continuem na mesma situação que vocês estão, orando, jejuando, clamando a mim, e se aprontem como se vocês estivessem indo para a guerra. Né? Ele está dizendo para o rei o seguinte: como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse falado para vocês, se aprontem, porque amanhã Deus está dizendo, amanhã eu irei adiante de vocês, e vocês vão ver o que eu vou fazer no meio desse grande exército. A Bíblia diz que depois disso, o Josafá, Deus mais uma vez confirma no versículo 17, vocês não precisarão lutar essa batalha. Olha só o que ele diz: tomem as suas posições. O que Deus está dizendo é o seguinte: não relaxem, continuem posicionados. Sabe por quê, irmãos? Quando nós ouvimos a resposta de Deus, é do ser humano a gente querer, agora tá bom, já ouvi a resposta de Deus, agora vou pegar o videogame aqui, vou jogar vou jogar até 4 horas da manhã, tá bom, Deus já me respondeu mesmo, vou pegar aqui, vou assistir um filme, Deus já falou que vai lutar por mim, eu não vou fazer mais nada. Olha o que Deus está dizendo: eu irei, vocês não precisarão lutar, mas tomem as suas posições, continue posicionados, orando
em jejum e oração, clamando, todos da casa, todos aí da Assembleia, continuem posicionados nessas mesmas posições que vocês estão, prontos para a batalha. E ele continua dizendo assim no versículo 17, vocês não precisam anotar, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E mais uma vez Deus diz, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha só, Deus está dizendo, fiquem firmes, continuem posicionados e amanhã vocês saem como se vocês estivessem indo para a batalha. Sabe por que Deus está dizendo? Não relaxem, continuem posicionados. No dia de amanhã, vocês se levantem como se vocês estivessem indo para a guerra. Como se eu não tivesse falado nada com vocês, né? Só faltou Deus falando, como se eu não tivesse falado nada. Vocês têm a resposta, tá aí, eu vou lutar por vocês, eu estarei com vocês amanhã. Continuem posicionados. Continuem no mesmo jeito que vocês estão, clamando, buscando, orando, e aí jejuando. E amanhã de manhã vocês vão levantar nessas mesmas posições, desses mesmos jeitos, vocês vão sair para a guerra, porque eu vou com vocês. O 18, a Bíblia diz que o Josafá, depois de ouvir isso, ele prostra o seu rosto em terra, e todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostra-se em adoração perante a Deus. Olha só o coração agradecido de Josafá. Quando nós escutamos uma resposta de Deus, algo que vem do céu, nós devemos ter essa atitude de nos prostrarmos, continuarmos prostrados diante do Senhor e continuar adorando aquele que pode fazer todas as coisas. Essa é a atitude de Josafá. Olha, o Josafá podia falar assim, tá bom, cada um vai para sua casa. Não, ele diz assim, agora nós vamos nos prostrar o rosto em terra e vamos continuar adorando a este Deus que já nos respondeu, a este Deus que irá na frente de batalha. Versículo 19, ele continua dizendo assim, então, os levitas, e aí eles organizam ali um momento de louvor e adoração a Deus. No versículo 20, que de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Sabe por quê, irmãos? A gente ouve a resposta. Tem lá, e Deus está dizendo, continue posicionados desse mesmo jeito. Mas a gente fica, e agora? Como vai ser? O Josafá levanta e diz o seguinte, olha, o Senhor irá sustentar vocês. Deus nos sustentará em meio às nossas lutas e dificuldades. Deus nos sustentará em meio às perseguições, em meio aos problemas que se levantam contra você e contra a sua casa. É Ele quem está te sustentando. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos, porque isso é muito gostoso de a gente ouvir. Saber que Deus, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, dos meios das nossas provações, é Ele quem está nos sustentando. É isso que o Josafá está dizendo. Olha, nós vamos sair para a guerra de madrugada, mas agora prestem atenção. O Senhor, o teu Deus, irá te sustentar no meio dessa batalha. Não tenha medo e nem desanime. O nosso papel, irmãos, como líderes e sacerdotes, porque a nossa liderança começa dentro da nossa casa, é incentivar quem nós estamos liderando. Dizendo, não desanime, continue, porque Deus está conosco. Ele diz que vai fazer e Ele há de cumprir com aquilo com que Ele fala, porque a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas as palavras de Deus jamais passarão, elas continuarão. A Bíblia diz que depois disso, o Josafá diz assim, olha, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e nos profetas do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que acreditar quando uma pessoa é usada por Deus para falar algo da parte do Senhor para nós. E é isso que o Josafá está dizendo. Olha, tenham fé no Deus, tenham fé em Deus, mas também tenham fé naquele que falou por intermédio do Senhor. Acreditem no que ele falou, porque ele falou por intermédio de Deus. Continue firmes e acreditando. A Bíblia diz que eles, depois de Josafá dizer isso, ele diz assim, porque vocês terão vitória. Quando Deus diz, a vitória é certa. Ela acontece. Quando Deus está na frente de batalha, pode ter certeza que a vitória virá. Cedo ou tarde, ela virá no tempo de Deus. Amém? Ele continua dizendo isso, e ele vai dizer assim, depois de Josafá ter consultado o povo, nomeou alguns homens para cantar ao Senhor, e eles continuam ali. Depois de Josafá, além disso, ele sai para a frente de batalha, mas ele entende o seguinte, precisa ficar um povo aqui.
né, dando suporte. Então ele levanta alguns homens dizendo o seguinte: olha, fiquem aí adorando, porque nós vamos sair para essa frente de batalha. Sabe, irmãos, às vezes é legal a gente sair para a frente de batalha e deixar pessoas dentro da nossa casa orando e intercedendo pela nossa vida. É isso que o Josafá faz. Eu vou organizar o exército, mas eu também vou organizar um povo que vai continuar adorando, glorificando o nome de Deus. E ele diz assim: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E é isso que o povo cantava: deem graças ao Senhor, porque o amor de Deus dura para sempre. Depois disso, irmãos, a Bíblia vai dizer, para a gente já ir para os finalmente, já no 5 para as 9, a Bíblia vai dizer que eles cantam e entoam, né, louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor prepara emboscada contra aquele exército. Quando a gente está no meio, né, irmãos, que Deus diz assim o seguinte: olha, vai para frente de batalha. Vai lá, e você fala assim: meu Deus, eu já disse que eu não tenho condições. E Deus está dizendo assim: vá lá para frente de batalha. Continue posicionado e continue em oração e em jejum, conforme vocês estavam fazendo. Continue. Sabe aquele momento que você vai chegando na frente de batalha? Não sei se com os irmãos acontece assim, que parece que o negócio vai desmoronar. Você fala assim: agora já era, é o meu fim. Mas vem uma paz de Deus dentro de você. Você entende o seguinte: não é o fim. Porque Deus disse que me daria. E é uma promessa dele. A Bíblia diz que Josafá vai chegando ali na frente de batalha. E eu acredito que foi entrando essa paz no coração de Josafá, dizendo o seguinte: olha, Deus disse que ia me dar vitória, eu vou indo. O meu exército não é páreo para o deles, mas Deus disse que estaria na frente. A Bíblia diz que, chegando no meio dessa frente de batalha, a Bíblia diz que o Senhor mesmo é quem prepara emboscadas e acaba destruindo ali aquele grande exército que vinha contra Josafá. A Bíblia diz, irmãos, que a vitória foi tão grande, e o exército que vinha contra o povo de Judá era tão terrível, e era um exército tão enorme, que eles demoraram 3 dias para saquear ali, pegar os despojos, né? Que nessa época tinha essa questão. Nessa época tinha essa questão. Quando eles derrotavam os inimigos, eles iam lá despojar os inimigos. Era tanta gente, tanta coisa. A vitória deles foi tão grande, que eles demoraram 3 dias para despojarem aquele exército. Sabe, irmão? Eu não sei qual que é a sua dificuldade, o problema que você está enfrentando. Mas sabe que há um Deus na frente de batalha. O que Deus requer de você é que você continue em oração, em jejum e buscando a Ele. Saia todos os dias, irmão. Não fique desanimado. Era isso que o Josafá estava dizendo para aquele povo. Não desanime. Continuem animados. Continuem firmes aí do jeito que vocês estão. Não desanimem. Porque assim, a gente quando está em meio a algumas lutas e algumas dificuldades, quando amanhece o dia, a gente acorda com aquele desânimo, né? Nossa, mais um dia e nada se resolveu. Mas o Josafá incentivava o seu povo: olha, não fique desanimados. E é isso que eu estou dizendo para você. Não desanime. Eu não sei se o seu problema vai se resolver hoje, depois dessa palavra, ou amanhã, ou depois. Mas o que eu digo para você: não desanime. Levante todos os dias posicionados para enfrentar essa dificuldade. Porque a Bíblia diz que Deus tem ido na frente das suas batalhas. E Deus está dizendo o seguinte: descanse. Apenas descanse, porque você verá o livramento que o Senhor teu Deus te dará. E a sua vitória será tão grande, que você demorar dias e dias para digerir ela, de tão rica que ela será sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio. Tá bom? A Bíblia diz que depois de tudo isso, no 4º dia, o Josafá reúne o povo novamente e eles vão prestar a adoração a Deus. Depois da sua vitória, irmãos, não se esqueça do Senhor teu Deus. Continue contemplando e adorando o nome do Senhor. Depois disso, a Bíblia diz que Deus dá um reinado de paz para Josafá. Depois desses problemas, irmão, você vai ver que a paz reinará sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua família. Se você crê, levanta a mão e glorifica o nome de Deus, porque isso é maravilhoso. Então, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Depois dessas coisas, depois desses problemas, que tudo isso passar, Deus estabelecerá um tempo de paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Eu vou orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, pela vida da tua igreja, pela vida, Senhor, desses
irmãos que têm passado por grandes dificuldades, por grandes provações, por grandes questões familiares dentro da sua casa, problemas, Senhor, perseguições, coisas que têm se levantado contra os teus filhos, contra os teus servos, ó Pai. Mas eu quero, Senhor, orar por essas pessoas e dizer que foi o Senhor quem prometeu, Senhor, isso para eles. Foi o Senhor, que prometeu a casa, prometeu um lar para eles, ó Pai, prometeu uma família. E eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, possa, Senhor, tomar a frente de batalhas. Que o Senhor Deus possa, Senhor, dar ânimo para essas pessoas que vêm em dias de desânimos. Que o Senhor Deus possa ajudá-los, Senhor. Que eles também possam ter a consciência de consultar ao Senhor quando eles não souberem o que fazer. Que eles possam, Senhor, reunir dentro da sua casa os seus familiares, os seus parentes e levantar um tempo de clamor, de jejum, Senhor, de oração, buscando uma solução e uma resposta no Senhor. Porque a tua palavra diz que quando nós fazemos da nossa casa um santuário, um lugar de adoração, e nós clamamos dentro deste lugar, o Senhor se move do alto céus, o Senhor começa a se mover em nosso favor. Que o desânimo não tome conta do coração dessas pessoas. Que a fadiga, que o cansaço não tome conta. E quando tomar, que o teu Espírito, Senhor, possa levantá-los. Para que eles possam ir para a frente de batalha todos os dias. Enfrentar, Senhor, os seus problemas e as suas dificuldades. Sabendo que há um Deus poderoso na frente da batalha. Que há um Deus poderoso caminhando com eles. Que há um Deus poderoso que luta por nós. Que a gente também possa entender, Senhor, que há momentos em meio aos problemas, às provações, que nós devemos só descansar e deixar o Senhor trabalhar. E lá na frente nós veremos o livramento que o Senhor trará sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, Senhor. Ah, Deus, e nós sabemos que a vitória, quando o Senhor está na frente, ela é certa e ela vem, ó Pai. E quando ela vem, que o Senhor Deus possa também estabelecer um tempo de paz dentro dessas casas. Um tempo de tranquilidade, um tempo de bonança, Senhor. Sabendo, Senhor, que quando o Senhor dá a vitória ela é muito grande, que a gente demora dias e dias para absorver essa vitória, de tão gostosa e grande que ela é. Senhor, em nome de Jesus eu oro por esses, Pai, que têm passado por essas dificuldades. Que o Senhor Deus possa ajudá-los na frente de batalha. Que eles possam se manter posicionados, orando e buscando a Deus. E se posicionando diante do Senhor. Sabendo, Deus, que a batalha, a maioria das vezes não é nossa, que a batalha é do Senhor. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar a Deus por essa mensagem? Obrigado, irmãos, pela paciência. Que Deus abençoe. Eu vou estar passando para o presbítero Honório. Amém?